Vazaram os dois relatórios criminosos que o governo de Jair Bolsonaro produziu via ABIN do senhor Alexandre Ramagem para instruir a defesa do senador Flávio Bolsonaro. E o caso é mais grave do que a gente pensava, que já é grave o suficiente, já é motivo para cadeia o Bolsonaro usar a ABIN para fazer defesa privada do seu filho. Mas mais grave ainda é a recomendação da ABIN que foi seguida por Bolsonaro e que usou o seu poder de presidente da República para perseguir servidores da Receita Federal que estavam envolvidos na investigação do seu filho, o senador Flávio Bolsonaro. Eu vou pegar aqui passo a passo, eu li os dois relatórios, são breves, pegar aqui passo a passo o cronograma, que aliás foi muito bem feito, e parabéns ao jornalista Guilherme Amado da revista Época, que foi o responsável por conseguir esses relatórios, por divulgar e que agora está sendo vítima de um inquérito, de uma investigação da PGR só porque divulgou algo que está dentro da liberdade de imprensa. Enquanto Bolsonaro, enquanto Flávio, que deveriam ser responsabilizados por esse uso ilegal, criminoso da ABIN, né, estão lá e o Aras não faz absolutamente nada. Só vai atrás de jornalista que está exercendo sua profissão. Mas vamos lá pro cronograma de ações aí envolvendo essa formação de quadrilha para defender o senador Flávio Bolsonaro, dessa quadrilha chefiada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que fica demonstrado pelos relatórios da ABIN. Vamos lá. 25 de agosto de 2020, no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro se reúne com Augusto Heleno e com Alexandre Ramagem e as duas advogadas de Flávio Bolsonaro, Luciana Pires e Juliana Bierrenbach. A defesa entrega uma petição de 21 páginas para o Gabinete de Segurança Institucional do senhor ministro Augusto Heleno e a petição fica com Alexandre Ramagem. Então, primeiro ponto, a reunião no Palácio do Planalto, aqui, cruzando a esplanada dos ministérios, a Praça dos Três Poderes. Bolsonaro, no uso do seu cargo, chama um ministro de Estado e chama o chefe da inteligência do país para receber a defesa privada de um senador que ocorre é o seu filho. Você já começa aí com a conduta criminosa, você chamar um ministro de Estado para parar o que ele está fazendo e ele analisar a defesa e instruir a defesa de um senador criminoso. 17 de setembro de 2020, Tostes Neto, o secretário da Receita Federal que está conduzindo investigação de rachadinha, de corrupção e de lavagem de dinheiro no governo do estado do Rio de Janeiro e na Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro, do qual o senador Flávio Bolsonaro era deputado estadual, se reúne com Flávio. Então o secretário da Receita se reúne com Flávio fora do prédio da Receita, uma reunião extraoficial. Leva um laptop e mostra uma planilha com datas e nomes de quem havia acessado o perfil do senador. Ou seja, servidores da Receita estavam na sua função, na sua profissão de investigadores, acessando o perfil fiscal do Flávio Bolsonaro. Em 2018, quando Flávio tinha o foro no TJ do Rio, não tinha foro aqui em Brasília, no Supremo, portanto o Supremo não precisava autorizar. Ilegalmente, o secretário da Receita mostrou para o Flávio quem foram os servidores que acessaram os dados dele. Isso é criminoso. O uso da Receita Federal para mostrar para um senador. Uma coisa é eu ir na justiça e eu peticionar, eu tenho o direito de saber quem acessou os meus dados. Eu posso entrar com habeas data, que é um instrumento legal para isso, ou mesmo se eu tô sendo investigado, eu entro com uma petição para saber quem acessou os meus dados, mas eu faço isso via justiça. Reunião informal com o secretário de Receita para saber quem acessou os dados, isso é ilegal, isso é criminoso. E o secretário de Receita e o senador precisam ser responsabilizados por isso. Mais uma conduta criminosa. 20 de setembro, chega para Flávio Bolsonaro o primeiro relatório da ABIN instruindo a sua defesa e o que ele, e não só ele, o governo Bolsonaro e o presidente Jair Bolsonaro deveriam fazer para blindar o filho de investigações. O documento diz o seguinte, que seu objetivo é, aspas, defender FB, Flávio Bolsonaro, no caso Alerj. 29 de setembro de 2020. Flávio Bolsonaro se encontra com o Gileno Gurgão Barreto, diretor-presidente do SERPRO, que é aqui Instituto de Processamento de Dados. Ele pede o histórico e Ramagem, ele pede o histórico, né, de todas as pessoas da Receita, mais uma vez, que acessaram e em que data acessaram seus dados.
8 de outubro de 2020, Ramagem manda o segundo relatório com orientações para a defesa de Flávio e com orientações para o governo Bolsonaro. A gente vai entrar nesses relatórios. 23 de outubro de 2020, reportagem do Guilherme Amado mostra que advogadas de Flávio Bolsonaro se reuniram com o presidente Jair Bolsonaro e a partir daí o presidente Jair Bolsonaro colocou o governo para atuar em defesa do Flávio. Mais um crime. Advogados de Flávio admitem à coluna terem apresentado suspeitas ao Gabinete de Segurança Institucional. Ou seja, oficialmente, veja só, nem para fazer maracutaia, o Bolsonaro se protege direito. Olha aqui, olha assim, não é só pilantragem, é uma pilantragem amadora ainda. As advogadas do Flávio admitiram: olha, a gente foi falar com o Gabinete de Segurança Institucional para ver quem acessou os dados do Flávio. Isso aí não pode, meu amigo. Esse é o primeiro ponto. As advogadas admitiram. O ministro Augusto Heleno, contrariando o que as advogadas disseram, divulgou uma nota, na época, dia 23 de outubro, dizendo que tomou conhecimento de maneira, aspas, informal da tese da defesa de Flávio Bolsonaro. No mesmo dia, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pede para o Gabinete de Segurança Institucional, a ABIN, a Receita e a SERPRO para que elas suspendam medidas para atuar no caso Queiroz. Ou seja, o Ministério Público no Tribunal de Contas já ficou, opa, estão mobilizando a máquina do governo para atuar numa defesa privada criminosamente. Criminosamente. Isso é o crime de concussão. Você utilizar o seu cargo na máquina estatal para obter vantagem ilícita para si ou para outrem. Não, e aqui a gente não tá falando de dinheiro, aqui a gente tá falando de utilizar as instituições para fazer uma defesa privada, para fazer um serviço de advocacia ilegal, porque você não pode usar o Estado para advogar. Institucionalmente você não pode usar um governo, poder executivo para advogar para um senador, né? E vamos lá. O Augusto Heleno disse que ficou sabendo de maneira informal. Qual que é o detalhe nisso aí? É mentira, porque ele ficou sabendo no Palácio do Planalto. Formalmente foi entregue para ele. Já tem uma conduta criminosa também do ministro general Augusto Heleno. 27 de outubro, defesa de Flávio entra com notícia crime para que a PGR investigue a Receita. Vocês entenderam a jogada? O Flávio quer jogar suspeita em cima da Receita para falar que é perseguido, que a investigação é ilegal e não a conduta criminosa dele. Em nenhum momento, o foco da defesa dele foi mostrar que ele é inocente. Não. Ele quer declarar a nulidade das provas, quer falar que as provas foram obtidas de maneira ilícita, o que não é o caso, não foram todas obtidas dentro dos limites da lei, todos com pedido judicial, com compartilhamento de informações do COAF, tudo oficial, e ele tá tentando usar a PGR para perseguir os servidores da Receita que estavam fazendo o seu trabalho. 10 de novembro de 2020, o Lewandowski manda para a PGR uma notícia crime contra Jair Bolsonaro sobre o envolvimento do governo na defesa do Flávio. 19 de novembro do mesmo ano, PGR instaura um procedimento preliminar de apuração, uma notícia de fato, sobre o envolvimento do governo na defesa do Flávio. Só que essa notícia de fato nunca andou. Foi a PGR falando, ó, tá tudo bem, tô investigando o Bolsonaro por isso, mas preliminarmente, mas não ofereceu nenhuma acusação formal, não fez nada sobre isso. 11 de dezembro, nova reportagem do Guilherme Amado mostra que a participação da ABIN foi além daquela informada por Augusto Heleno. Ou seja, Augusto Heleno mentiu. 2 relatórios de inteligência foram enviados para Flávio Bolsonaro com orientações para sua defesa. Augusto Heleno nega a existência dos documentos. A advogada Luciana Pires confirma a procedência da ABIN e a autenticidade. Ou seja, o Augusto Heleno disse, não existe relatório nenhum, é mentira. A advogada do Flávio disse, não gente, calma, existe, veio da ABIN, mas eu não usei. Eles já se enrolaram aí. Eles já se enrolaram nessa contradição. Augusto Heleno quis fingir que não tinha nada, a advogada foi lá, meteu os pés pelas mãos no mesmo dia, no meio do furdunço, quando tava estourando isso na imprensa, e falou, não gente, calma, a gente viu, veio da ABIN, mas a gente não usou nada. Não venham prejudicar a defesa por causa disso, mas usaram. E isso fica comprovado quando a gente vai pro teor, do relatório da ABIN. Isso porque, vamos lá, parte do primeiro relatório da ABIN, vou ler exatamente como tá aqui. Por outro lado, o Marco Sintra, que foi mantido, está empenhado em campanha contra JB, Jair Bolsonaro. Permanece o entendimento de que a melhor linha de ação para tratar o assunto Flávio Bolsonaro e principalmente o interesse público é substituir os postos conforme relatório anterior. Se não achar, posso mandar de novo. Ele fala sobre o relatório anterior. Isso o Alexandre Ramagem da ABIN. Se a sugestão de 2019 tivesse sido adotada, nada disso estaria acontecendo. Todos os envolvidos teriam sido trocados com pouca repercussão
repercussão em processo. Ou seja, antes o Bolsonaro já tinha usado a ABIN para perseguir os servidores da Receita, e vocês lembram quem era o secretário da Receita à época? O Marco Cintra. O Marco Cintra estava conduzindo a Receita, dando independência para os servidores investigarem, e ele foi mandado embora. Vocês lembram na época qual foi a desculpa que o governo usou para mandar embora o Marco Cintra? Falou que ele tinha usado a CPMF, que ele estava defendendo a CPMF. Só que não faz o menor sentido essa justificativa, porque o Paulo Guedes até hoje defende a CPMF. Ele não ia mandar embora um secretário por defender a mesma coisa que ele defende. Essa foi a desculpa. Mas a demissão do Marco Cintra, a verdadeira razão por trás da demissão do Marco Cintra foi a investigação contra o Flávio Bolsonaro. Você já tem